Bom dia, sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo, seja muito bem-vindo e quero falar nesta manhã com você sobre um assunto um pouco delicado, porque nós vivemos num país que infelizmente não valoriza os seus idosos, seus velhos, um país que não valoriza as pessoas que trabalharam uma vida inteira, não valorizam a história, as experiências. Nós vivemos num país em que o velho é descartado. Nós vivemos num país em que os asilos estão sempre superlotados. Asilos sejam particulares ou custeados pelo governo, pelo estado, pelo município, sempre estão lotados porque nós vivemos num país que não tem amor pelos velhos. Nós vivemos num país onde os velhos são empecilhos, não são um exemplo de experiência. São entraves, são objetos descartáveis, são um empecilho para alcançar alguns objetivos na vida. Salvo poucas e raríssimas exceções, no nosso país, os filhos que cuidam dos pais são realmente exceções. Raríssimas. Mas eu quero trazer aqui algo para você nesta manhã que fala um pouco sobre esse assunto tão pouco discutido aqui no nosso país. Porque aqui se diz que o idoso, que tem até estatuto, mas que não funciona, que tem direitos, mas que não são lhe dados. E vivemos num país que você se aposenta e tem que continuar pagando. Vivemos num país em que você se aposenta e tem que continuar trabalhando. Mas enfim, depois da vinheta, vamos entrar aí num outro quesito, não sai daí não. Bom dia. Bora lá então. Na China e no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito. O fenômeno envelhecer é natural e inerente a toda espécie e tem sido preocupação da chamada civilização contemporânea. Os idosos são tratados com respeito e atenção pela vasta experiência acumulada em seus anos de vida. A família é o porto seguro do idoso. Isso lá no Japão, lá na China. Os familiares mais jovens declaram com orgulho os sacrifícios realizados pelos idosos em benefício da família. Como a iniciação ao trabalho muito cedo, com pouca instrução para o sustento e estudo dos filhos, demonstrando sempre alegria, festa e plenitude pela presença do idoso. Como eu ia dizendo, coisa que infelizmente aqui no nosso país não ocorre. A cultura dessas sociedades tem como tradição cuidar bem, glorificar e reverenciar seus idosos.
resultado de uma educação milenar de dignidade e respeito. Os japoneses consultam seus anciãos antes de qualquer grande decisão, por considerarem seus conselhos sábios e experientes. Existe até uma coisa de roupa, de cor de roupa, que são feitas especificamente para os idosos. Em outros grupos das sociedades antigas, os anciãos sempre ocupavam uma posição digna e eram sinônimo de forte aspiração perante todos. Os idosos têm intensa atuação nas decisões importantes de seus grupos sociais, especialmente nos destinos políticos. Coisa que também, infelizmente, no nosso país não ocorre. Parece que quanto mais velho, pior. Na antiga China, o filósofo Confúcio, que viveu entre os anos 551 e 479 a.C., já apregoava que as famílias deveriam obedecer e respeitar ao indivíduo mais idoso. Pois bem, um costume, um ensinamento mais do que milenar, que já era usado lá na antiguidade. Na tradição japonesa, é festejado de forma solene o aniversário do idoso. No Japão, o dia do respeito ao idoso, o Keiro no Hi, é comemorado desde 1947, na terceira segunda-feira de setembro, mas foi decretado como feriado nacional em 1966. Ou seja, não é apenas na teoria, é muito na prática. Trata-se de um feriado dedicado aos idosos, quando os japoneses oram pela longevidade dos mais velhos e os agradecem pelas contribuições feitas à sociedade ao longo de suas vidas. Coisa que, infelizmente, não se faz nem menção aqui no país em que nós vivemos. Não se pergunta a idade de uma mulher jovem, mas sim as mais idosas, que respondem com muito orgulho terem 70 ou 80 anos, ao contrário do que se passa na sociedade brasileira, em que, a partir de certa idade, não se deve perguntar a idade a uma senhora para não causar constrangimento, como terem-se muitos anos de vida fosse um motivo de vergonha ou ter-se algo a esconder. Infelizmente, nós vivemos num país em que o idoso tem vergonha de dizer a idade por aquilo que ele não tem. E mais, na tradição japonesa, ao completar 60 anos, é permitido ao homem o uso de blazer vermelho, pois somente com 6 décadas de vida há a liberdade de usar a cor dos deuses, segundo costumes milenares deles. No Brasil, a cor vermelha é destinada para os mais jovens ou para os comunistas. À medida que os indivíduos envelhecem, as cores destinadas são as mais claras, pálidas, sóbrias
e tristes. Na sociedade chinesa, é muito comum se encontrar anciãos com 90, 100, fazendo diariamente atividade física nos parques municipais. É bem assim. É desse jeito. Como podemos mudar esse quadro no país em que vivemos? Como podemos mudar esse quadro no Brasil? Sinceramente, seria estreitando o relacionamento com as pessoas idosas próximas, ouvir e valorizar suas histórias de vida? Será que essa seria uma saída? Será que esses exemplos são exemplos a serem seguidos? Conhecer mais sobre os aspectos sociais, econômicos, étnicos, culturais, legais e biológicos do envelhecimento na sociedade brasileira e repensar as atitudes e valores quanto ao idoso. Será que tudo isso seria uma saída? Mas eu vejo que o problema não é ter a teoria, não é ter tudo isso, é encontrar pessoas na nossa cultura dispostas a fazer isso, a desmistificar as causas de criação de mitos e falsos parâmetros acerca da velhice aqui no nosso país. Infelizmente, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança quanto a isso, nem a médio prazo e nem a longo prazo. Será que investir nas crianças de 1 aos 3 anos, momento da constituição da personalidade, propiciando a aproximação das mesmas aos idosos, e que pelo exemplo de cuidado, atenção e respeito de seus pais a essas pessoas, as crianças lá no futuro poderiam internalizar esses valores, essas atitudes, apoiadas pelas escolas, pelas igrejas e pelos grupos sociais? Será que isso, ou que essa seria uma saída plausível? Reconhecer a potencialidade laborativa dos idosos, sua saúde, energia e criatividade? Bem, são várias e várias perguntas, são várias e várias possibilidades. Ou ainda deveríamos favorecer a inclusão social do idoso, promovendo o sentido da sua existência. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que só pensa no aqui, agora, hoje. Enfim, o envelhecimento deve ser visto como o alcance de certo patamar de desenvolvimento humano, indicado pela presença de papéis sociais e de comportamento considerados como apropriados ao adulto mais velho, designando-lhe adjetivos como experiente, prudente, paciente, tolerante, ouvinte e, acima de tudo, sábio. E não nominá-lo ou designá-lo como um empecilho, um entrave, um entulho, alguém descartável.
Alguém que, às vezes, dedicou uma vida inteira, ou quase, cuidando, trocando, limpando, deixando de comer, alimentando, deixando de chorar, abraçando, perdendo o sono e aconselhando, chorando escondido, mas aguentando. Valorize o seu idoso, porque amanhã, no amanhã muito próximo, você talvez se torne um deles. Que você tenha um ótimo dia. E um abraço do amigo, já quase idoso, Eduardo Rogério, em mais uma página do Diário de Bordo. Bom dia. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!